Deu Corinthians 2-0 para cima do São Bernardo no ABC Paulista. Gols de Yuri Alberto e Pedro Raul. O Corinthians está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Eu esperava um jogo mais difícil para o Corinthians, né? Isso acho que é muito positivo do lado do Corinthians. Eu esperava um jogo duro, um jogo que o Corinthians corria risco. Essa era a minha opinião antes do jogo, que seria um jogo bem equilibrado e que o Corinthians corria risco até de ser derrotado, mas em nenhum momento ele correu esse risco. O Corinthians fez um gol logo aos 2 minutos, um gol de pênalti, que foi pênalti mesmo, e aí isso condicionou o jogo, né? E o São Bernardo não conseguiu ameaçar. Teve uma grande defesa do Cássio, que ali realmente o Cássio apareceu decisivo, como já foi decisivo em vários momentos na sua história pelo Corinthians, mas o Corinthians não teve grandes problemas, fez 2-0, mesmo com a expulsão do Rodrigo Garro, que para mim foi uma expulsão injusta, foi uma expulsão bizarra até, mas o Corinthians ele levou bem o resultado. Não foi uma partida brilhante do Corinthians, mas foi tranquila, foi segura, não foi ameaçado por um adversário que tem as suas qualidades, que fez um bom Campeonato Paulista, que derrotou o próprio Corinthians nas últimas 2 vezes que enfrentou o Corinthians. Então não teve nenhum grande sufoco, que ao contrário do que eu esperava um jogo bem mais difícil e, claro, méritos do Corinthians, deixou o jogo tranquilo, foi uma classificação tranquila do time do Corinthians, funcionou acho que bem a formação com o Yuri Alberto e Pedro Raul juntos. O Yuri Alberto é um jogador que se sente à vontade quando tem mais espaço para correr, para circular. Ele não é exatamente um cara ali para ficar preso entre os zagueiros, jogando de costas. Ele tem essa dificuldade. O Pedro Raul é mais esse cara de área mesmo. Então, acho que foi uma vitória tranquila, não foi um espetáculo, um jogo muito travado, muito tumultuado, para mim uma arbitragem bem ruim. Sem VAR hoje, sem lembrando VAR, que nessa fase da Copa do Brasil ainda não tem o VAR. Sim, não tem, o que também é bizarro, né? Você jogar uma parte da competição com VAR, outra sem VAR, mas de qualquer maneira, acho que sim, o Corinthians não sofreu, e eu esperava que hoje fosse um jogo mais sofrido para o Corinthians, e o Corinthians conseguiu a sua classificação, em nenhum momento esteve ameaçada a classificação do Corinthians. São Bernardo 0, Corinthians 2, logo no comecinho, como disse o Bruno Prado, o gol do Corinthians em cobrança de pênalti justo, acho que nem vou colocar em debate aqui, não houve polêmica, pênalti claro pro Corinthians, logo no comecinho, no primeiro ataque do jogo, no primeiro ataque do Corinthians na partida, o Yuri Alberto marcou. E depois, Pedro Raul, Corinthians terminou o primeiro tempo vencendo por 2-0 o São Bernardo. Um pouquinho antes do final ali do primeiro tempo, teve a expulsão do Rodrigo Garro. 11 contra 11, o Corinthians criou chances e não deixou o São Bernardo se criar no jogo. Tanto que a primeira finalização a gol do São Bernardo nasce depois da expulsão do Garro. Aquele milagre que o Cássio fez, enfim.